Maravilha. Ei. Muito bem, já avançamos bastante, né? Fizemos o primeiro versículo. Imagina, a Bíblia tem 1188 capítulos. Nós fizemos o primeiro versículo. Sinal que nós temos que correr. Se você dividir os 1188 capítulos pelos 365 dias do ano, vai dar 3, alguma coisa por dia. Ou seja, se você for determinado a ler 3 capítulos por dia, 5 aos domingos, eu sugiro você intercalar nesses 3 por dia, mais o provérbio do dia. Leia o provérbio do dia, melhor do que ler horóscopo. Hoje é o dia 3, você lê o dia 3, dia 4, dia 30, se o mês só tem 30 dias, você lê o 30 e o 31. No dia seguinte você começa o primeiro também. Um dia meu filho perguntou assim, mas pai, nós já lemos esse negócio assim, você ainda não está praticando tudo, então vai lendo que até essa coisa inculcar na sua cabeça. O provérbio, ele tem uma particularidade de mexer com todas as áreas da sua vida. Então é bom você ler. Imagina, você está lendo hoje 3, você está lendo e lendo, vamos supor que você está lendo João. O mês que vem você já está lendo Atos e vai ler o mesmo provérbio. Você vai ver que é diferente. É diferente. Várias vezes a resposta para o seu dia está lá no provérbio. Procura ler e extrair pelo menos um versículo para você meditar naquele dia ali. E vai fazendo os seus comentários. Arranja um caderninho. Se você nunca fez isso, arranja um caderno. Pode ser esse caderno de arame desse modelo aqui, ó, desse nobre rapaz. Ó. Nem precisa ser tão grosso. De um lado para o outro, você anota tudo que Deus falar com você. Coloca a data. Mas não é assim, não. Aquilo que realmente no livro de Provérbios vier para o seu coração. Você vai lá e anota. Puxa, isso aqui gostei. Bem na leitura da Bíblia. Do outro lado, abrindo de trás para frente, você coloca todas as dúvidas que você tiver. De repente apareceu ali, esse incircunciso. O que é incircunciso? Anota. Na primeira oportunidade, chega perto de alguém, né? Ou vai para hoje nós temos o recurso do Google e procura saber o que é. Não passe por cima de uma leitura sem conhecer as palavras que você está lendo. O problema do analfabetismo no Brasil é o analfabetismo funcional. Sabe o que quer dizer isso? É a pessoa que lê, mas não está entendendo o que está lendo. Tem muito. Porque às vezes passa por cima de uma palavra. O provérbio tem algumas palavras que são não tão comuns para nós. Procura o significado dela. Troque a tradução da Bíblia. Eu gosto de, por exemplo, terminou uma leitura, você troca a tradução. Se você vai ler pela primeira vez a Bíblia, começa lendo o Evangelho de João. Começa pelo Evangelho de João. João tem 21 capítulos. Se você ler 3 por dia, você vai ler ele em uma semana. Passe um mês lendo João. Começa no primeiro capítulo, vai até o 21. Segunda-feira você começa de novo no primeiro, vai até o 21. Leia 4 vezes João. Que isso, pastor? Não é exagero, não. Se quiser, faz 2 meses. Lê 8 vezes João. Mas lê se perguntando assim, quem é Deus? E o que Ele quer de mim? Faça essa pergunta quando você estiver lendo. Primeira coisa que você vai ler em João é, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Opa! Quem é Deus? O verbo. Lembra que eu falei do braço de Deus estendido aí, ó? Aqui, ó. Tudo o que Deus quis dizer a mim e a você está aqui, amados. Isso é tão verdade que a Bíblia nos fala que se chegar um outro profeta, vinha de onde vier,
e disser outro evangelho que não esteja concordando com esse aqui, seja ele anátema, ou seja, maldito. Fique com o que está aqui. Uma vez eu estava na igreja e chegou um cidadão lá, pastor Sandro, pastor Sandro, pastor Sandro, pastor Sandro, e entrou. Eu estava no escritório, tinha várias pessoas, pastor Sandro, aquele ali, opa, pois não. Eu preciso falar para o senhor. Pois não, pode falar, particular. Aí eu pedi licença, os irmãos estavam lá e nós fomos para a sala lá da minha casa, eu morava em cima da igreja. Aí sentamos na sala e ele disse, senhor pastor Santos, Zé, eu tive um sonho com o pastor Santos, você acredita em sonho? Eu acredito. Você acredita que Deus pode revelar em sonho? Eu acredito. Então eu tive um sonho com o pastor Santos, nem conhecia quem era o pastor Santos, saí perguntando, falaram que ali tinha um pastor Santos, aí eu vim aqui. Você acredita que Deus usa sonho em profecia? Eu falei assim, acredito, mas já comecei a achar estranho, um monte de perguntas assim. Aí ele falou, casado? Eu falei assim, casado. Programa de casamento? Não, casamento é uma bênção. Tem filhos? Você tem. Problema com o filho? Eu falei assim, não, meu filho também não. Maravilha. Você acredita em profecia? Eu falei, acredito. Você acredita que Deus me trouxe aqui por causa de um sonho? Aí eu fiquei muito incomodado com esse monte de perguntas. E eu falei para ele, falei assim, irmão, eu creio em profecia e eu creio que você veio aqui por causa de uma visão de Deus, por uma profecia. Mas quem sabe não é para mim, é para o senhor. Como é que o senhor está na igreja? Aí ele falou assim, não, eu não estou frequentando a igreja. Eu falei assim, mas como assim? Não, eu era presbítero, fiquei viúvo, sou aposentado, conheci uma viúva que também é aposentada. E se a gente casasse ia conflitar as aposentadorias, então nós estamos morando junto, a igreja não aceitou. Então eu falei assim, agora eu sei que o senhor veio aqui por uma profecia, porque a Bíblia diz, na hora que eu falei isso, a Bíblia diz, ele falou assim, não, espera, entre o que a Bíblia diz, isso ele falou para mim, um presbítero desse tamanho assim, entre o que a Bíblia que foi escrita por homens diz, e o que Deus diz aos meus ouvidos, eu fico com o que Deus diz aos meus ouvidos. Eu falo, agora eu só vim aqui. E aí eu parti para cima dele, ele foi descendo a escada de costas assim, bateu o portão e foi embora. Eu falei, seu vagabundo, você não quis ficar aqui não. Mas essa experiência, para mim foi assim, mais perto disso que Paulo falou, né? Se alguém vier trazer um outro evangelho, olha o que esse homem disse. Entre o que a Bíblia que foi escrita por homens diz e o que Deus diz aos meus ouvidos, eu fico com o que Deus diz aos meus ouvidos. E nada mais fora da realidade, meu amado. Qual é o parâmetro para nós medir a torre? Se for assim, nós estamos generalizando a fé, porque você pode ter a fé do jeito que você está, o outro pode falar que Deus falou com ele do jeito que está. Foi exatamente isso que aconteceu no livro de Juízes. No livro de Juízes, a tônica do livro é, naquele tempo não tinha rei Israel, cada um fazia como bem entendia. Esse é o parâmetro, olha. Aqui você pode mexer nessas grades, você pode mexer nessas paredes aqui, você não pode mexer nas colunas. As colunas é o que dá o suporte para esse edifício aqui. A Bíblia é esse suporte. Senão nós perdemos o parâmetro. A lei é para me orientar, ela é para me guiar, ela é para me advertir, ela é para me orientar. Se eu perco de vista isso, perdi tudo. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então, se nós apagarmos a luz, quem me garante que o que está soprando aos meus ouvidos é realmente Deus? Quem me garante que não é a minha própria vontade, ou até Satanás? Falei para você, né? Eu já vi conselho de ímpio do púlpito. Já vi várias vezes, porque a Bíblia fala para nós julgarmos a profecia. Então você não pode chegar e ficar, eu não estou falando para você criticar tudo que você ouve, não é isso, mas comparar as escrituras, sim. Uma vez eu estava para me casar com a minha esposa,
Passou um cidadão pela igreja onde nós congregávamos, e aquelas igrejas que passou dava oportunidade para todo mundo. Ela chegou lá de gravata: ô irmão, vem cá dar uma palavra para nós aqui. Tem coisa mais perigosa do que isso, né? E passou esse cidadão lá, e ele pregando num domingo à noite, igreja cheia, devia ter umas 70 pessoas naquela noite. Eu ia me casar, faltavam umas 3 semanas, tudo certinho, namorando dentro do princípio de bíblico. E esse cidadão, com o título de pastor, e eu era recém-convertido, eu me converti, namorei minha esposa 1 ano e casamos. Num culto de domingo à noite, ele falou assim: não, eu morei com a minha esposa antes de nos casarmos, porque o amor é assim, né? Quando a gente ama, não precisa de... Eu disse: estou aqui, novo convertido, né? Já falta 3 semanas, mesmo a casa já está arrumada. Ué. Na hora o Espírito de Deus falou assim: isso não é meu, irmão. Não vai não, que você vai quebrar sua cara. E sabe, nós não tivemos discipulado de namoro. Nós não, a igreja na época, como eu te falei, o Paulo Roberto tinha ido embora, o outro não tinha chegado. Então a gente estava assim, largado. Mas eu sabia como era um namoro ímpio. Já tinha vivido vários. No momento em que eu me converti, eu sabia o que eu precisava fazer para ser crente. Era só fazer o que eu fazia, ao contrário, ia dar certo. Ninguém me falou que eu precisava ler a Bíblia. No dia seguinte eu peguei a minha Bíblia e fui ler. Porque eu não li a Bíblia, não era crente. Agora eu quero ser crente, vou ler a Bíblia. Ninguém me falou que eu não podia fazer isso ou aquilo. Eu sabia. Era só fazer o que eu estava fazendo, ao contrário, ia dar certinho. E foi o que eu fiz. Mas eu ouvi de público um pastor falando que você podia se deitar com a sua namorada se isso fosse fruto de amor. Entende isso? Agora você imagina, na minha mente, né, isso tem 33 anos, eu lembro disso ainda como se fosse hoje. Imagina as outras 70 pessoas, o mal que isso não pode ter causado na vida de alguns aí, né? Deus queira que não, mas de pouco. Então por isso que eu falo que quem não lê se torna refém daquele que diz que leu. Você lê, você ouve e você vai lá e confere, vê se é assim mesmo. O pastor Robson infelizmente nos deixou no início desse ano, né? Várias reuniões, várias vezes eu ouvi ele falando isso. De repente alguém dava uma sugestão e falava assim: cadê o versículo? Cadê o versículo? Manda um versículo que fala que é assim. Aí alguém citava o versículo: então nós vamos fazer assim. Eu achava isso fantástico. Cadê o versículo? Não vem falando de coisas da sua boca, não. Eu quero ver o texto, quero ver a Bíblia. Onde que a Bíblia fala desse jeito? Aí ele mostrava para ele: então vamos fazer. Era na hora também. Não tinha negócio de postergar, não. Via o versículo, agia daquele jeito. Mas várias vezes eu falo, na discussão assim, às vezes, eu acho que é assim, eu acho, então me dá o versículo. Cadê o que a Bíblia acha? E é assim que nós vamos viver. Nós vamos viver, o justo viverá de cada palavra que sai da boca de Deus, né? Então vamos para o segundo verso aí. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lembra-se? O desejo de Deus era criar o homem. Eu vou te dar aqui só alguns versículos, nós vamos ver só o final deles, para a gente ganhar tempo. Alguém lê para mim aí a última frase do verso 10. Alguém lê a última frase do verso 12. E viu Deus que era bom. A última frase do verso 18. E viu Deus que isso era bom. Última frase do verso 21. E viu Deus que isso era bom. E a última frase do verso 28. Ou 25, perdão. Esses são os dias de criação. Primeiro
dia Deus criou isso. No final daquele dia, Deus deu um passo atrás e viu Deus que isso era bom. Deus fez tudo perfeito. No segundo dia, Deus fez tudo aquele... cobriu a parte seca com relva, ficou tudo perfeitinho. No final do dia, viu Deus que isso era bom. Agora, no sexto dia, depois que as coisas já estavam formadas, Deus criou o homem. E no verso 26 ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu falei para você, né? A semelhança de Deus é o caráter moral de Deus. Deus pensa, Deus criou você com a capacidade de pensar. Acredite nisso que eu estou te falando, você tem capacidade de pensar. Tem muitos que não sabem, mas é verdade. Você não precisa agir para depois pensar, você pode pensar antes de agir. Olha que lindo, isso é uma coisa que te assemelha a Deus. Deus sente e Deus te deu a capacidade de sentir. Meu querido, muitas pessoas pensam assim: eu vou fazer isso, depois eu peço perdão. Quando alguém puxa o seu tapete ou faz uma coisa que fere a confiança que você tem nessa pessoa, o que você sente? Por que você acha que com Deus seria diferente? Você que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que você acha que você pode fazer com Deus e Deus não vai sentir? Ou Deus não vai se importar? Deus sente. Deus está movendo os céus e a terra para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele torce por isso. Ele enviou o Espírito dele para isso. Então não brinque com isso. Essa é uma característica de um ser moral, capacidade de sentir. Interessante que a nossa teologia é muito forte, principalmente em cima dessa frase: amor não é um sentimento, mas também é sentimento. A gente não pode cair para o outro extremo lá de anular sentimentos, né? Eu já vi maridos falarem para a esposa assim: é decisão, irmão, levanta daí, vamos embora. Lembra daquele cidadão no final do livro de Juízes, né? Que abusado da esposa dele, da concubina, na verdade, né? No final do dia deixaram ela meia morta. Ele abre a porta e fala assim: levanta, vamos embora. Falei, sem sentimento nenhum, né? A mulher estava morta. Tem muitos, os muçulmanos têm xiitas, né? Os SDCs têm os chatos, né? Os extremistas que agem desse jeito com a esposa: não, corta o choro, vamos embora. Amor não é um sentimento, mas precisa do sentimento. Finney nos ensina que se eu anular os sentimentos, eu não consigo pregar para a pessoa. Então, quando eu for pregar, eu preciso fazer de uma forma mais tocante possível para a pessoa tomar uma decisão. Eu preciso guardar das proporções, tá? Emocionar o meu público para que ele tenha condições de tomar decisões. Imagina se eu estivesse aqui desde a hora que nós começamos: amados, nós vamos ler Gênesis capítulo. Ou alguém já tinha dormido ou já tinha levantado e ido embora. Eu acho que antes disso, o pastor Leandro não tinha nem me convidado, porque já me conhecia. Falei assim: não, vamos botar os outros para dormir, melhor nem vir, fique lá. Então, quando for te dado uma oportunidade de você pregar, seja o que for, meu amado, eu posso pregar para 1, para 2, para 3, para 10, pode ser agora, pode ser daqui 10 meses, pode ser... eu não vou a lugar algum sem levar uma cartinha na manga. Do velório do pastor Robson e no velório da Mariana, foi uma coisa muito emocionante para a missão, né? Estava muita gente da missão lá. Então, foram perdas muito difíceis para nós. Eu estava extremamente comovido, tanto num quanto no outro. Mas eu fiquei pensando: se ninguém for pregar, eu vou pregar.
alguma coisa eu levei para falar, você está entendendo? Eu não vou a um aniversário de menino de 2 anos sem levar um textinho atrás da nuca, né? Se o pai da criança falar assim, olha, o seminarista aqui está aqui, dá uma palavra para a gente aqui, você tem que ter alguma coisa para dizer. Você vai falar o quê? Peraí, eu vou ligar para o pastor Leandro para ver se ele pode vir aqui para... Não dá tempo. Você tem que ter na hora. E sabe, você tem que estar preparado para... Né, o pastor Larry falava isso, né, para pregar, para orar e para morrer. Antes preparado para essas 3 coisas. O homem de Deus tem que estar preparado para pregar, para orar. Imagina, terminei o culto no domingo, todo mundo foi embora, minha esposa foi para a cozinha fazer um lanchinho, já eram as 10h30 da noite. A vizinha bateu em casa lá. Falei assim, pastor, meu filho está endemoniado. Você pode ir lá em casa? Eu posso. Vesti a roupa, desci e fui na casa da vizinha. Orar pelo o filho dela estava endemoniado. Imagina, você tem que estar preparado para orar. E você tem que estar preparado para morrer. Principalmente nessa época agora, isso ficou mais evidente ainda. Amor não é uma emoção. Mas as emoções têm que estar muito ligadas a isso. Então essa capacidade de sentir, Deus colocou em mim, colocou em você. Por isso que é desonesto, para dizer o mínimo, orar a Deus e falar assim, Deus, tira esse sentimento de mim. Ele não pode fazer isso. Porque Ele colocou o sentimento em você para que você tivesse capacidade de amar. Tirar isso é tirar a sua capacidade de amar, é fazer de você um ser amoral. Você vai ser um débil mental também. Antes você deveria de orar, Senhor, encha-me do teu Espírito. Porque Gálatas capítulo 5 diz, andai em Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então é você que tem que andar em Espírito. Como é que você anda em Espírito? Não é você ficar lá, não. Aqui, ó. Encha-te da palavra de Deus, né? Tira aquilo que está lá e coloca aquilo que Deus está te dando. Vai ser cheio do Espírito. Quando você faz isso, você está tendo condições de viver em amor. Você está pensando logicamente, decidindo, sentindo aquilo e agindo conforme a sua liberdade de escolha em favor das Escrituras. Isso é amor, isso é viver em amor. É isso que nós fazemos quando nós estamos andando com Deus. Isso é andar em Espírito. Então essa é a nossa semelhança do Altíssimo. E a imagem, imagina, Deus é Espírito. Espírito não tem corpo. Como é que ele fala? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A semelhança é a parte moral de Deus. A imagem é o corpo que Deus tinha para a manifestação do Filho. Com a mesma imagem, Deus criou a mim e a você. Fantástico isso, né? O Cristo pré-existente, o Cristo que já tinha na mente de Deus a forma como Deus iria se manifestar em carne, com a mesma figura, Deus criou você. É por isso que nós não podemos julgar ninguém pela cor da pele, pela raça, pela classe social. Nós fomos criados imagem de Deus. Quando nós tiramos por baixo da pele, né, o que tem é a mesma coisa, é pó. É claro que eu não vou dizer que não há preferências, né? Tem uns que gostam mais de azul, outros mais de claro, mas até as diferenças é parte do livre-arbítrio, porque se fôssemos todos iguais, é sinal que nós não temos liberdade para escolher. Concorda comigo? Todo mundo pensa a mesma coisa. É sinal que você está feito em série. Deus ama as diferenças. Deus ama a diversidade.
E ele fala: sempre que depender de você, tende paz com todos os homens. Olha que coisa fenomenal. Não chame de problemas, antes chame de desafios, porque o nosso relacionamento com o nosso semelhante, ele vem cheio de desafios, às vezes alguns desafios grandes, eu reconheço isso. Mas Deus ama essa diferença, e é bom você conviver com os diferentes, porque aí você vai poder exercer amor. Meu amado, Jesus andou 3 anos com aqueles 12 homens. Você acha que Jesus não sabia que Judas metia a mão na bolsa? Você acha que Jesus não sabia que estava faltando dinheiro na bolsa? Mas você nunca viu Jesus chegar e expor Judas na frente de todo mundo. Você não vê Jesus humilhar as pessoas, né? Usar o seu poder de influência para... Não. Aquele fazendo amigos, influenciando pessoas fazendo amigos, ensina que é melhor você elogiar em público e criticar pessoalmente. Se você quer ser um bom líder, chama a pessoa que você está liderando, ou que você está discipulando, ou que você está influenciando, corrija no particular, elogia em público. Muito cuidado para você, no meio de uma mensagem, não contar defeitos de outras pessoas em público, expor outras pessoas. Às vezes nós usamos isso, né? Usamos o púlpito para legislar em causa própria. Isso não é boa coisa. Com a imagem que Deus tinha do Filho, nós fomos criados. Essa é a imagem de semelhança. E no final daquele dia, olha aí o verso 31, a última frase do verso 31. Perdão, o verso 31 mesmo, né? Capítulo 1, 31. Mais alto, não ouvi. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Oh. Foi a tarde e a manhã, o 6º dia. Todos os dias Deus olhava e viu que era bom. Quando criou o homem, Deus olhou e viu que era muito bom. O homem é a primazia da criação de Deus. O motivo do universo existir é porque Deus queria ter um contato contigo. Então imagina, Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O desejo de Deus ao cobrir a terra com a relva depois o homem vai passar correndo aqui, vai ver as árvores refletidas no espelho d'água do outro lado, e ele vai glorificar o meu nome. Como nós olhamos para a lua ontem, né, e ficamos maravilhados, puxa, que lindo, glória a Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. O desejo de Deus ao criar o mundo era colocar no mundo a primazia da sua criação, que é o homem. Eu posso afirmar sem medo de errar que não foi o homem criado por causa do mundo, o mundo foi criado por causa do homem. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que no 6º dia Deus deve ter olhado e falou assim: nossa, mas isso está muito bonito, mas está muito vazio. Quem é que vai cuidar de tudo isso? Ah, já sei, vou fazer um homem. Não foi assim. O pensamento de Deus foi criar um homem. Para se criar o homem, precisou desse ambiente todo. Aí Deus criou o ambiente. Vou ilustrar da seguinte forma: você já viu um casal quando se casa? A casa de um recém-casado é diferente, tudo bonitinho, tudo. Nem precisa ter muitas posses não, mas você vê as coisas colocadas de uma forma diferente. A casa de um recém-casado é diferente. É prazeroso voltar para casa. Até o perfume é diferente. Tudo muito lindo. Mas depois de um certo tempo, começa uma mudança a acontecer naquela casa. A mulher engravida e os móveis começam a
serem mudados dentro do quarto. Tem que arrumar mais pallet para fazer um bercinho novo, né, Josimar? Você já viu um berço de bebê com madeira cheia de ferpas? Não tem. Aquela madeira ali vai ser a mais lixada, vai ser a mais preparada. Você já viu um berço de bebê com pregos? Não foi bem fixado na madeira, tem aquela ponta de prego? Não tem. Algumas nem prego tem, são só encaixes e cola e parafuso. Por quê? Nós não queremos nenhum risco para aquele bebê. A tinta que a pessoa pinta um berço de uma criança é atóxica. Não pode ter cheiro, não pode ter nada, produto nenhum que ofereça risco para a criança, que ela vai botar a boca ali. Eu me lembro que quando o Caleb estava para chegar, eu cheguei em casa um dia, estava um monte de caixa embaixo da escada, e minha esposa falou assim: seu escritório agora é aí. E lá onde era o meu escritório, já tinha um cara lá com um rolo pintando a parede. Minha mãe comprou um cobre berço, um negócio mais lindo, que eu falei assim: poxa, na minha época não era assim, era só um paninho enrolado. Mas ela falou assim: você é meu neto. Foi uma coisa espetacular, maravilhoso. Por quê, amados? O bebê nem chegou ainda, já tem uma placa com o nome dele na porta do quarto. Porque alguém muito importante vai chegar ali naquela casa. E nós queremos que quando ele chegue, esteja tudo bem preparado. Não é assim? De onde nós aprendemos isso? Da nossa semelhança com Deus. Porque Deus, quando quis criar você, Ele criou o universo. Foi o seu quartinho. Quando Deus quis criar o homem, Ele pensou nos mínimos detalhes, colocou tudo perfeito lá. Por quê? Nem tinha chegado ainda. Mas Deus pensou: quando o homem chegar aqui, ele vai glorificar o meu nome. Ele vai ver os animais. E todas as coisas foram devidamente pensadas para o homem. Você pode ver, o universo foi pensado, arquitetado para que haja vida. E é um parêntese que Deus criou para que você tivesse oportunidade de expressar amor. Por quê? Se Deus tivesse criado você sem essa liberdade, jamais poderíamos dizer que amamos Deus. Mas como Ele nos cria num ambiente fora, Deus ia visitar o homem, deu liberdade. Deus não ficou em cima do homem: olha, Adão, cuidado com essa árvore aqui, olha ali o degrau, olha, não corre aqui não, que aqui é perigoso. Deus deu liberdade, pode fazer. Deus deu tanta liberdade ao homem, que aqui no capítulo 2, alguém leia para mim aí, Gênesis 2. Versos 16 e 17. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Deus deu tanta liberdade ao homem, que Ele falou: só você pode fazer o que você quiser. Mas Ele trouxe para o meio do jardim, colocou no meio do jardim duas árvores. E Ele mostra para o homem, falou assim: olha, essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta aqui é a árvore da vida. E Ele dá essa ordem que o irmão leu ali: de todas as árvores do jardim, coma livremente. Eu não vou ficar perto aqui olhando não, você pode fazer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que você comer, nossa relação vai se romper. Por que Deus colocou isso? Eu já vi pessoas perguntando assim: mas pastor, para que Deus deixou essa árvore lá? Porque a árvore era a oportunidade que o homem tinha
de amar. Tudo perfeito. Podia todas as coisas, mas a liberdade do homem foi testada nesta ordem. Foi a única coisa que Deus pediu: eu quero que você me ame. E outra vez, Deus não chantageou o homem: olha, cuidado, tem espinhos. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore venenosa, não era uma árvore espinhosa, não era uma árvore com um odor ruim, difícil de subir. Não. A Bíblia diz que quando Eva ficou olhando muito para ela, vendo que a árvore era apetitosa, ela desejou. Era uma árvore comum. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal estava incluída quando Deus olhou e viu: é muito bom, está tudo perfeito. Deus não pode tirar a árvore do conhecimento do bem e do mal, consegue entender? Senão anula amor, e se anular amor, anula a eternidade. Deus não pode tirar os seus desejos. Deus, tira esses desejos meus. Eu vou te dar rapidamente aqui a definição de 3 palavras, anote. Desejo. O que são desejos? Desejos foram colocados em nós por Deus e para nos proteger. Não são nem bons e nem maus, são neutros. Os desejos é parte daquilo que Deus precisa para que haja amor. Então eu tenho desejo para beber, é uma forma de me proteger, porque senão morreria desidratado. Eu tenho desejo para comer, para me nutrir. Eu tenho desejo para não me botar a mão no fogo, porque quando eu vou aproximando do fogo vai doer, então opa. Essas emoções, esses sentimentos, esses desejos foram colocados em nós por Deus para nos proteger. Não são bons nem ruins, são neutros. Eu já falei isso em vários auditórios, e num deles o irmão perguntou assim: mas pastor, e o desejo de droga? Eu falei assim: você já sentou na cadeira de um dentista e pediu para que arrancasse o dente sem anestesia? Não, pode ir no seco mesmo, doutor, economiza esse negócio. Eu sento na cadeira do dentista, a primeira coisa que eu falo: cadê aquela agulhinha que anula aí o negocinho? Pode, capricha na anestesia. Os desejos são bons em um certo sentido, é para nos proteger. Desejo de sexo. Primeira ordem que Deus deu ao homem, qual foi? Faça sexo. Foi isso. E quando ele façamos o homem na nossa imagem, multiplique na terra. Como é que multiplica? Não é OVNI, é nascimento. A porta de entrada para esse universo é o nascimento. É por isso que Jesus, quando estava para ser assunto aos céus, ele falou: todo o poder me foi dado nos céus e também na terra. Por quê? No céu porque ele é Deus, na terra porque ele entrou pela porta da frente, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E ele saiu pela porta da frente, morte. Por isso ele tem toda a autoridade na terra. Satanás não entrou pela porta da frente. João 10 fala que o lobo, ele vem pelo muro. O mercenário, ele vem pelo muro. Ele não vem pela porta. Jesus não, eu sou a porta. Satanás, ele usurpa, passando pelo muro. Por isso que ele precisa da sua permissão para ele agir na sua vida. Jesus veio pela porta, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então é muito diferente. E sabe, queridos, desejo, ele é parte daquilo que nos protege. Não tem nada de errado com isso. A segunda palavra que eu quero que você anote a definição é tentação. O que são tentações? Tentações
é uma proposta ao meu intelecto para satisfazer um desejo bom de uma forma errada. Isso é tentação. O desejo em si não tem nada de errado nele. Você tem desejo para sexo, Deus quer que você faça do jeito certo, na hora certa, com a pessoa certa, para o fim certo. Você quer beber, Deus quer que você faça certo, do jeito certo. A Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Tentações ou desejo? Desejo foi colocado em nós por Deus para nos proteger. Tentações é uma proposta ao nosso intelecto para satisfazer um desejo bom de uma forma errada. Então, eu tenho desejo de beber uma água, mas esse copo que está aqui não é meu, foi colocado aqui para outra pessoa. Do momento em que eu olho para um lado, olho para o outro, e ninguém olhando, eu aceitei essa proposta, né? Eu passo aqui e de repente eu digo assim, nossa, eu estou com sede, aquela água parece que está tão boa. Então foi uma proposta ao meu intelecto, talvez da minha personalidade, talvez dos meus maus hábitos, talvez Satanás, mas nem sempre é Satanás. Satanás é muito caluniado, né? Ah, o diabo me enganou. Mentira, foi você que procurou. Então desejo não tem nada de errado, tentação é essa proposta para satisfazer um desejo bom de uma forma errada, e pecado é a aceitação da tentação. Não é necessariamente a consumação do ato. Pecado é você conceber a ideia. Quando você fala assim, não, eu vou beber aquela água, ele arranja outra para ele, ali já está o pecado. Quando é concebida a ideia, já caracterizou o pecado. Deus colocou aquela árvore lá, né? O irmão falou para mim assim, pastor, para que Deus colocou aquela árvore lá? Tirasse a árvore de lá e eliminar o pecado. Não, ia eliminar o amor. Você ia ser um robô. Deus não queria isso. Deus queria amor. A lei exige amor. Entende, querido? É por isso que é quase que uma blasfema falar assim, eu não consigo. Claro que você consegue. E se você for honesto, você vai saber que dá. Porque amor não exige nada impossível de você. Mas aquilo que é possível, Deus não abre mão. Ou seja, amor exige a excelência. Menos do que a excelência é mediocridade. Se o excelente é possível, o bom não é suficiente. Entende isso? Não, eu vou tratar ele do jeito que ele me trata. Isso não é amor. Porque o amor não pede para você nada em troca. Então eu vou tratá-lo como eu gostaria de ser tratado, o melhor de mim. Isso é amor. E se é possível você fazer o melhor pelo seu irmão, fazer o bom não é suficiente. Vou dar um exemplo. Esse rapaz aqui, eu não gosto da cara dele. Como é que é o seu nome? Henrique. Não gosto nem do nome dele. Ele me irrita profundamente. Mas Deus está lutando no meu coração. Está falando, rapaz, você tem que amar o Henrique. Eu não gosto. Esse jeito dele me olhar é estranho. E eu sei, ele também não vai para minha cara, não. Eu já notei, desde a hora que eu cheguei aqui, ele está me olhando, ele não gosta de mim de jeito nenhum. Mas aí tem um varão aqui, como é que é seu nome? André. Esse aqui já é meu chato. Esse cara, eu gosto dele de graça. Desde lá de Belém, me dava açaí. Nunca me deu não, mas está na hora de começar a dar. O André é meu chato, gosto dele de graça. Aí chega uma situação em que está aqui, olha, os dois, e depende de mim para a mesma coisa.
Aí para o André, eu faço aquela com capricho. E para o Henrique, eu faço meia boca. Vocês que não estão sabendo nada do que está acontecendo no meu coração, vão olhar e falar assim: poxa, o pastor ajudou o Henrique, ajudou o André. Para a justiça pública, talvez alguém vai até achar que eu sou amigo do Henrique. Ninguém sabe o que está lá dentro. Mas eu sei que eu fiz para o André melhor do que o que eu fiz para o Henrique. E Deus também sabe. Lembra-se quando Caim ofereceu a sua oferta e Abel ofereceu a sua oferta, e a Bíblia diz assim: de Caim e sua oferta Deus não se agradou, de Abel e sua oferta Deus se agradou. Os dois ofereceram. Talvez naquele momento ali alguém poderia olhar e falar assim: gente, mas a oferta de Caim foi até melhor do que a do Abel, e talvez tenha sido até maior. Jesus chegou numa reunião e estava todo mundo dando dízimo, e uma viúva deu moedinhas, e Jesus falou que ela deu mais do que todos os outros. Porque você está vendo, não é o tamanho. Talvez você vá olhar e dizer: puxa, o pastor ajudou o Henrique, mas lá no meu coração, mediocridade. Eu não fiz o que eu sei que eu poderia fazer, eu fiz menos. Isso não é aceitável. Amor exige o melhor possível para Deus e para o meu próximo. Se o excelente é possível, o bom não é suficiente. Você pode até mascarar, fazer, quando você quer. Não, eu já vi pessoas falando assim: você está julgando o meu melhor? Eu falei: quem sou eu? O cetro de justiça não está nas minhas mãos. Mas com a medida que você medir, você será medido. Pode ter certeza nisso. A lei da sementeira é em vigor hoje. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, Deus colocou a árvore lá e falou para ele: Deus, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores, está vendo a árvore da vida aqui, Adão? Coma da árvore da vida. Já viu aquela propaganda de batom, né? Compre batom, compre batom. Deus estava falando assim: coma da árvore da vida, não coma daquela árvore lá. Em outras palavras, meu amado, se Deus fosse mais explícito do que foi, Ele tocaria no livre-arbítrio do homem. Eu já vi pessoas falando assim: mas por que a Bíblia é escrita por parábolas? Por que Deus não fala mais claro? Mais claro do que a Bíblia? Chantagearia você, deixaria de ser amor. Deus não pode. Você acha que Jesus não queria abrir a cabeça daqueles homens e botar a palavra lá dentro? Mas Jesus não podia. Jesus segurou a mesa um dia e falou assim: oh, geração incrédula, até quando vos sofrereis? Certa vez chegaram com o endemoniado e o pai do menino falou assim: Jesus, eu pedi para os seus apóstolos não puderam expulsar. Se o Senhor pode, olha só como que o nome de Jesus é colocado em xeque por causa das nossas atitudes. Os seus discípulos não fizeram. Se o Senhor vale alguma coisa, faz para o meu filho. Jesus olhou para eles e falou assim: geração incrédula, até quando vos sofrereis? Traz o menino aqui, sai dele. Saiu. Outra vez Jesus estava no barco dormindo, o mar vai e tal, todo mundo lutando. Acorda Jesus: Jesus, você está vendo que nós estamos perecendo? E Jesus falou assim: mas por que vocês são tão incrédulos assim? Mar, para. Vento, acalma. Dá o travesseiro aí, deixa eu dormir de novo. Por que vocês são tão incrédulos? Mais claro do que a Bíblia, amado, seria tocar no livre-arbítrio do homem. É a mesma coisa Jesus perante Pilatos. A Bíblia diz que como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Porque se Jesus tivesse falado um A, aquele tribunal frajuto ali tinha caído por terra. Jesus ficou quieto. Ele se entregou para ser o nosso Salvador. Vamos adiantar aqui para a gente parar.
verso 22, espera aí, 10 minutos, capítulo 3, verso 1. A serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Vamos botar sagacidade nessa voz da serpente. Que Deus é esse que coloca você num lugar tão bom e fala: você não pode comer de nada? Eu vou dizer um negócio para você. Do momento que eu cheguei aqui até agora, já colocaram tanta coisa gostosa na minha frente. Experimenta, pastor. Se eu tivesse experimentado de tudo, acho que nem almoçar, nem jantar eu não jantaria. Você tem que tomar cuidado para você não exagerar, né? Senão eu vou pagar excesso de bagagem, mas é a bagagem pessoal, né? Agora imagina se eu chegar aqui e ver aquele pacote de biscoito, aqueles negócios tudo lá no quarto onde o pastor me hospedou, tá um negócio espetacular lá, tudo. Aí fala assim: ó, tá tudo aí, pastor, mas você não pode comer nada não, tá? Isso é só para ver. Alguém ia falar assim: pô, mas o pastor Leandro é ruim, botou uma caixa de bombom lá e falou para ninguém tocar nos bombons. Essa é a ideia que Satanás quis passar para o homem. Que Deus é esse que te coloca no meio e fala: não comereis de toda a árvore do jardim. É como um pai que leva um filho para sorveteria e fala: você pode ver, cheirar, mas não vai provar. Para que levou? Mas olha, entre o que Deus disse para o homem e o que Satanás disse que o homem disse, que Deus disse, tinha uma diferença muito grande. Porque Deus disse assim, o texto que o irmão leu lá no 16: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E Satanás veio e falou assim: mas que Deus é esse que falou: não comereis de toda a árvore do jardim? O que está diferente entre o que Deus disse e o que Satanás disse que Deus disse? Palavrinha não. Deus disse: de toda a árvore comereis. E Satanás falou que Deus disse: não comereis de toda a árvore. Só não. Toda grande heresia começa com uma pequena distorção das Escrituras. A maior mentira é aquela que contém o maior número de verdades. Só uma palavrinha não, 3 letras, mudou todo o sentido do que Deus disse. Aí a mulher pegou e estragou mais ainda. A mulher falou assim: não foi isso que Deus disse não. Deus falou que a gente podia comer de todas, só não podia nessa daqui comer nem tocar. Aí Deus fala assim: ah é? Não podia tocar não? Preste sua mão aqui, Henrique, te usar de novo como ilustração. Toca no fruto. Tocou? Está sentindo alguma diferença? Está sentindo alguma ânsia de vômito, formigamento? Não? Deus se enganou. É certo que não morrereis. Tentação é uma proposta para o meu intelecto, mas ainda não é o pecado. Mas o homem vai brincando com o pecado. Não vai não. Esses dias eu falei para um, falei assim: irmão, isso que você está para fazer já foi testado por 7 bilhões de habitantes da face da terra e deu errado. Você acha que você vai ser o único a escapar? Aí eu citei provérbio para ele: pode o homem abraçar o fogo e não se queimar? Não tem como, cara. Então quando a mulher falou assim: não, nesse nós não podemos tocar nem comer. Aí Satanás falou assim: pode tocar. Ela tocou, não aconteceu nada. Coma, é certo que não morrereis. Na hora que ela mordeu, a casa caiu. Quando Satanás vê que o homem não conhece bem a palavra de Deus, ou que a palavra de Deus tem um pouco de dúvida na mente dele, alvo fácil. Quem não lê se torna refém daquele que diz que lê.